noite, irmãos. Expresso milenar, expresso com Cristo. É um prazer tê-los por aqui, nessa nossa live que fazemos todas as terças-feiras, em decorrência dessas restrições de culto, de reuniões. E nós estamos aqui pela graça de Deus, entusiasmados, confiantes em Deus, crendo em Deus, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus de milagres. Nós vamos dar um tempo aí para os irmãos entrarem, para os irmãos se ambientarem, Depois essa live ficará no nosso perfil ali do Ministério Reinar com Cristo, e também com certeza ela será publicada, postada no nosso canal do YouTube, Para quem ainda não sabe, nós temos um canal também no YouTube, Ministério Reinar com Cristo. Essa live será salva e será publicada lá no YouTube, para que os irmãos possam acompanhar, Os irmãos que não puderam acompanhar agora possam acompanhar depois. Hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira. Amanhã é quarta-feira, dia 13 de maio. Estaremos ao vivo pelo Facebook do Ministério Reinar com Cristo, Nossa live, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Eu e o pastor Gilberto Natal Turola. Uma live muito legal amanhã, Faz 2 semanas aí que nós estamos comentando sobre os versículos preferidos. Os irmãos nos comentários falam os versículos que gostam, os versículos que marcaram, que marcam a trajetória dos irmãos. E nós comentamos, nós falamos o nome do irmão, é muito agradável. Mas amanhã nós teremos uma dinâmica um pouco diferente. Os irmãos podem nos acompanhar lá ao vivo pelo Facebook do Ministério Reinar com Cristo. E sexta-feira nós teremos o nosso culto, Nosso culto especial, nosso culto também transmitido pelo Facebook. Momento de louvor, momento de abertura, uma palavra, a pregação para a edificação dos irmãos, porque Deus habita nos louvores e Deus, Ele trabalha o som dos louvores. É por isso que nós achamos tão especial, tão necessário, tão importante o momento do louvor, Nosso irmão Marcelo estará conosco, ali entregando verdadeiros louvores, porque nós precisamos adorar ao nosso Senhor Deus em espírito e em verdade. O Ministério Reinar com Cristo considera muito isso, crê que é muito importante, muito necessário. Nós não podemos negligenciar de maneira nenhuma o momento do louvor, mas nós também teremos o pão diário, o nosso maná, que é a palavra de Deus, a pregação, porque a fé, como todos sabem, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, estamos aqui hoje no Expresso Milenar, amanhã nossa live pelo Facebook, e sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto, que também será transmitido pelo Facebook, devido a essas restrições, que nós estamos cumprindo, a quarentena, para que nós não estejamos reunidos pessoalmente. Mas o importante é que nós estaremos no mesmo espírito, nós estaremos reunidos, ainda que espiritualmente. E isso é maravilhoso, porque para nós adorarmos ao nosso Deus, nós não precisamos necessariamente ter ali uma reunião física, Nós podemos fazer isso em comunhão aqui ao vivo, em espírito e em verdade. Mas assim que for possível, assim que tudo isso passar, e logo vai passar, se Deus quiser, nós cremos, estaremos sim reunidos fisicamente, Estaremos reunidos para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, como nós temos feito, esse expresso milenar, nós semana passada comentamos com os irmãos sobre a questão
de fazer a vontade de Deus, né? A necessidade de fazer a vontade de Deus e não as nossas vontades, porque é importante que nós tenhamos não só o nosso espírito salvo, mas também a nossa alma. E a salvação da alma passa, né, por essa condição, por essa, vamos dizer, essa exigência de nós deixarmos de lado as nossas vontades para que nós possamos fazer tão somente a vontade de Deus, né? Os propósitos divinos e eternos do nosso Pai. E a vida cristã é assim. A vida cristã, muitas vezes, nós temos algumas dúvidas, mas nós temos ao nosso lado o Espírito Santo de Deus e nós temos, como está escrito em Romanos, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, intercedendo por nós, assim como o Espírito Santo. Amém? E aqui, vou até no comentário aqui publicar o nosso versículo, né? O versículo que nós vamos deixar aqui para que nós possamos refletir em cima dele, né? O versículo bíblico, como os irmãos podem ver aí, Filipenses 1:21. Filipenses, uma carta maravilhosa de Paulo, como todas, né? Mas Filipenses e Efésios são profundas, né? Nós precisamos ler com muita atenção e ler de forma repetida, porque a cada leitura dessas duas cartas nós temos novas revelações, né, da parte de Deus. Isso é maravilhoso. Então, os irmãos que entrarem agora, fiquem tranquilos, essa live, né, ficará aqui no perfil por 24 horas e também será publicada no nosso perfil do YouTube, do Ministério Reinar com Cristo. E se os irmãos tiverem alguma dúvida, algum pedido de oração, pode compartilhar conosco, né, aqui nos comentários, ou se preferir, pode mandar no particular para nós, que nós temos orado muito, né? Eu, a minha esposa, né? Inclusive a nossa filha Catarina ora conosco, né? O Marcelo, a Patrícia, o pastor Jober, a Liliana, orando sem cessar mesmo, nas madrugadas, durante o dia, entregando para Deus o nome dos irmãos, né? Os pedidos de oração. E também nós estamos aqui para, né, se algum amigo ou irmão tiver alguma dúvida em relação à Bíblia, nós estamos à disposição também, né? Se nós soubermos responder prontamente, nós responderemos. E se nós não tivermos uma condição no momento de responder, nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia e nós vamos com certeza entregar alguma resposta para os irmãos. Amém? Muito obrigado pelos que estão nos assistindo, né? Nós temos aqui minha esposa Juliana, minha nossa filha Catarina nos assistindo, Marcelo, um abraço para você, Marcelo, a Patrícia, minha esposa do Marcelo, a Liliana, minha mãe, o Jefferson, um abraço para vocês aí, Jefferson, a Cris Fagundes, muito obrigado, Leandro, meu cunhado, muito obrigado, Deus abençoe e Deus com certeza vai prover para vocês. A Raquel, muito obrigado pela presença, o Daniel, né, a doutora Ana Camila, o doutor Marcelo, a Valentina, muito obrigado pela audiência, né, por estar conosco aqui no mesmo Espírito, adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:21, como está aí no comentário fixado, né, Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo. O versículo aqui é muito direto, muito objetivo, mas também ele é muito profundo. Dentro do assunto que nós temos aqui compartilhado com os irmãos, da questão e da necessidade da salvação da alma, nós sempre prezamos aqui para entregar para os irmãos as questões práticas do cristianismo. Eu acredito, assim, eu particularmente, que não podemos usar esse espaço para propagar conhecimento, cultura, né? Ou outros assuntos que não estejam na palavra de Deus. Pelo contrário, nós temos que entregar aqui para os irmãos e para nós mesmos, né? Uma palavra direta, objetiva, prática, né? Porque o nosso viver cristão, né? Nosso dia a dia, é um dia a dia normal, comum. Nós temos família, nós temos os nossos estudos, os nossos trabalhos, a nossa
comunhão com os amigos, com os familiares, né? Nós não vivemos separados do mundo, nós não vivemos na montanha só olhando. Não, nós participamos da sociedade, né, ativamente, e é por isso que nós sempre temos que pensar a palavra de Deus e pensar o propósito de Deus de uma forma prática, de uma forma objetiva, né? Não vamos acrescentar e nem retirar nada do que Deus disse, né? Nós vamos fazer a vontade de Deus, mas tudo isso dentro de um viver diário, né? De uma vida cristã normal. E aqui, porquanto para mim o viver é Cristo. Nós falamos e compartilhamos semana passada, né, de fazer a vontade de Deus. E o nosso viver aqui, né, o nosso dia a dia cristão, como está aqui em Filipenses 1:21, Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, ele não só morreu na cruz por nós. Ele fez isso, claro, isso é maravilhoso. Mas também, como está aqui, ele tornou, né, a nossa própria vida. Por isso que o nosso viver é Cristo, né? Assim como está lá em Gálatas 2:20, né? Que não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Nós temos que ter esse viver, essa prática diária, de que não é aqui querer simplesmente seguir a Cristo ou imitar a Cristo. É Cristo vivendo em nós. O nosso viver é Cristo, né? E nós temos que entregar isso para Ele. O nosso estilo de vida tem que ser o estilo de vida de Jesus Cristo, né? Quando Jesus encarnou, né, ele nasceu ali de filho de Maria, ele teve um corpo para expor ali o viver, a vida divina dele. E assim tem que ser conosco, né? Nós temos que nos darmos ao Senhor, nós temos que aceitarmos Cristo, porque Ele fará com que nós vivamos a vida que o próprio Cristo viveu. É por isso que nós temos que, o nosso viver tem que ser Cristo, né? Porque nós, por nós mesmos, nós nada podemos fazer. Nós nascemos pecadores e pecamos. Nós estamos, né, originalmente, pelo pecado de Adão, distanciados de Deus, né? Mas nós temos que ter a noção de que aquilo que nós sempre falamos e compartilhamos, né, de que Jesus Cristo, ele pagou as nossas dívidas. Isso é maravilhoso. Ele realmente, na cruz do Calvário, ele pagou as nossas dívidas. Mas ele, né, o nosso viver sendo o viver Cristo Jesus, ele não só pagou as nossas dívidas, como ele está dentro de nós para que nós não tenhamos novas dívidas. Os irmãos podem entender isso? A obra de Jesus, ele tirou, ele morreu em nosso lugar, né? Ele se fez para tirar o pecado do mundo, né? Então ali ele pagou a nossa dívida, a dívida de pecado. Mas o que ele faz conosco, né? O que tem que ser o caminhar, o viver Cristo, é ele vivendo em nós para impedir que nós tenhamos novas dívidas. Isso é maravilhoso. Ele é a nossa vida para fazer tudo em nós. Porque, repito, nós, por nós mesmos, nada podemos fazer. Nós temos que depender única e exclusivamente de Deus, né? Ou uma outra passagem aqui que eu tenho para ilustrar, para ajudar isso, né? Também é Filipenses, né? O mesmo livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13, né? Que faz ali: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque, ó, atenção agora, porque Deus é quem efetua em vós, né? Ou seja, em nós, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? O que é isso? Nós temos que entender que aqui a salvação que nós precisamos ter em mente é que Deus, ele opera em nós, para que nós possamos obedecer, para que nós possamos fazer a vontade dele,
para que nós não amemos o mundo, né? E para que nós não sigamos as nossas próprias vontades, mas sigamos as vontades dele. Repito, porquanto Deus, porque Deus é quem efetua, em vós tanto o querer como o realizar. A nossa vida, o que é? Nós planejamos, nós pensamos e nós executamos. Amém? E aqui é claro, Deus, é Deus, o nosso maravilhoso Deus, quem efetua o querer, e o realizar, segundo a boa vontade dele. Olha que maravilhosa que é a nossa vida cristã. Olha que é realmente ter uma vida cristã vitoriosa. Nós muitas vezes achamos que uma vida vitoriosa é uma vida de sucesso, É uma vida de dinheiro, de reconhecimento, é uma vida de ter vários amigos, vários bens, Essa é o nosso caminhar, que nós muitas vezes acreditamos que é um caminhar vitorioso. Mas, dentro do propósito de Deus, uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã, vamos dizer assim, de sucesso, é nós termos Deus operando em nós, tanto querer como realizar, segundo a boa vontade dele. Deus é que planejou, toda a terra, as vidas, É Ele que nos deu a vida, é Ele que nos tira a vida. É Ele que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. É Ele quem nos ajuda, é Ele que nos abençoa, Ele é nosso Pai. É Jesus Cristo que morreu por nós. É Jesus Cristo que é o nosso Senhor e Salvador. E por que nós não podemos deixar de fazer as nossas próprias vontades para fazer as vontades de Deus? Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não está preso ao tempo. Ele é um ser eterno. Ele sabe do nosso passado e sabe do nosso futuro. Ele é que sabe o melhor jeito de nós trilharmos o nosso caminhar. E por que nós não podemos nos submeter a isso? Nós não podemos ter em mente, nós não devemos ter em mente. Olha, Deus, eu sei que eu preciso parar de fazer certas coisas para fazer outras. Mas eu estou tentando, eu vou fazer. A gente quer mostrar para Deus que nós estamos tentando, que nós estamos nos esforçando. Mas Deus não precisa disso. Aliás, Deus, Ele não quer isso. Porque o primeiro passo para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida cristã que vence, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, é a nossa rendição. Nós precisamos nos render. É eu tirar as minhas mãos da minha própria vida. Não é eu deixar por alguns momentos com Deus e depois tomar de volta. A rendição aqui é entregar totalmente a Deus. Olha, Senhor, aqui está a minha vida. Eu tiro das minhas próprias mãos a minha vida e entrego para Ti, porque eu quero que o Senhor opere em mim. Esse é o primeiro passo. Nós precisamos nos render. Nós precisamos saber que nós, por nós mesmos, nada podemos fazer. Nós dependemos de Deus, inclusive para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não depende de nós. Olha, eu vou fazer a partir de hoje. Não. Nós precisamos nos render. Tem aquele louvor maravilhoso, que a Aline Barros canta. Rendido estou. Nós precisamos realmente nos render a Cristo, para depois crermos nisso. Nós precisamos ter uma prática de rendição, que é uma prática única. É uma decisão. Eu me rendo. E depois crer, ter fé. E isso é o dia a dia. É ver o operar de Deus em nossas vidas, é saber que nós dependemos dele e crer na palavra dele. Nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos aquelas pessoas que não creem na palavra de Deus. Nós precisamos crer, mas crer fielmente, crer totalmente nisso. Porque Deus, se Ele falou para nós, eu vou fazer, Ele vai fazer. Jesus Cristo, quando falou ali para os discípulos, Ele, vamos passar para o outro lado. E foram ali para o barco, e ali começou uma tempestade, e eles ficaram desesperados. Jesus estava ali até repousando.
Senhor Jesus, mas meu Deus, o barco tá... Jesus levantou, calmou a tempestade e falou, repreendeu os discípulos, a questão que eles não têm fé. Por quê? Ele falou, nós vamos passar para o outro lado. Se ele falou que ia passar para o outro lado, que ia passar. Não interessa o tamanho da tempestade, o tamanho da onda, o que for, o que o barco estava, o vento, não interessa. Quem tem o controle de tudo, quem manda, quem abre e fecha a porta é Deus. Então eu estou usando esse exemplo dos discípulos ali no barco com Jesus, porque é a nossa vida. Jesus vai falar para você, você vai alcançar, você vai fazer, porque eu quero que você faça. Esse é o meu propósito, essa é a minha vontade. Faça, comece a executar. Fala, estou aqui, Senhor, eu vou cumprir. Eu me rendo, eu me entrego a Ti e eu creio que o Senhor vai fazer. Porque Ele vai fazer. Não interessa o que vier pela frente, não interessa os obstáculos, não interessa o que vão falar de você, não interessa do que vão acusar você, porque se Deus mandou, Ele vai fazer. E se no momento ali que você tiver a execução do que Deus falou para você fazer, pedras vão vir, críticas vão vir, vão questionar, vão zombar, vão menosprezar, vão atacar você, mas saiba que quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está executando a vontade de Deus, conforme, claro, o propósito dele, qualquer crítica que venha, qualquer pedra que seja tirada, essa pedra, essa crítica, esse deboche, não é diretamente contra você, é contra o nosso Senhor Deus. Então deixa com Ele, apenas execute a vontade dele. Porque as pessoas que criticam, as pessoas que lançam pedra, elas não lançam pedra contra você, elas lançam pedra contra o nosso Senhor Deus. E Ele é um Deus de justiça. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai matar, que Deus vai castigar. Eu não sei o que Deus vai fazer, porque Deus é justiça. Tá bom? Então não se preocupe com isso, não se preocupe com o vento, não se preocupe com a tempestade, não se preocupe com o obstáculo, não se preocupe com o buraco. Você tem que apenas manter a sua atenção em fazer e executar a vontade de Deus. Deixa o resto tudo para Ele, que Ele toma conta de tudo. Se Ele está tomando conta do que você está fazendo, de como você está fazendo, Ele com certeza está atento e vai inibir o que possa querer ali deixar você preocupado. Não fica preocupado com isso não, porque tenha fé, saiba que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos tirou da lei do pecado, e não há pecado nenhum que Ele não possa perdoar, não há pecado nenhum que você possa ter que você não possa tirar da sua vida, deixar de praticar. Muitos irmãos compartilham conosco, olha, eu tenho uma vida cristã, eu tenho buscado, mas não tenho conseguido parar de fazer isso, fazer aquilo. Siga isso que nós estamos falando aqui para você. Primeiro, se renda. Eu por mim mesmo não posso. Dependo de Deus. E segundo, tenha fé que Ele vai fazer. Mas a fé aqui é a fé mesmo. Não tenha qualquer dúvida. Creia. E creia dia após dia. A cada dia mais. Não deixa a sua fé esmorecer. Nós não podemos estar um dia na montanha e o outro dia no vale. Ou hoje eu estou animado, hoje eu vou orar, e outro dia, estou desanimado. Hoje eu não quero. Se renda e creia na palavra de Deus. Creia no poder de Deus. Isso para quê? Para fazer a vontade dele. A fé precisa ser contínua, dia após dia. Mas como que eu exerço a minha fé? Lendo, orando, buscando, fazendo a vontade de Deus, vendo o operar de Deus na sua vida, na vida dos que cercam você. Isso é maravilhoso. Deixe todo o resto para Deus. Deus cuida de tudo. Pelo amor de Deus, não vamos parar de olhar para Jesus Cristo, para olhar ali para onde Ele está pisando. Vai com fé. É igual aquela criança que começa a andar. Olhando da nossa filha, Catarina começou a andar. Ela andava e ia. Ela nem olhava o que tinha no chão. Por quê? Porque ela sabia que nós estávamos cuidando dela.
E assim nós temos que ser com o nosso Deus. Se Deus falou, vem, vá, não olhe se tem um obstáculo, se tem um buraco, se tem uma pedra. Vá, porque se alguma coisa estiver no caminho, com certeza Deus vai tirar. Né? E para reforçar isso também, para acrescentar uma outra questão, eu nunca esqueço do que o irmão uma vez compartilhou conosco, de que é como aquela ilustração. Né? O cristão está no barco, né? No rio, né? Aquela correnteza, e de repente na frente aparece uma grande pedra. E aí, nós devemos orar para Deus. Deus, tira essa pedra da frente. Por que nós não podemos orar para Deus? Deus, eleve o nível da água para que eu passe por cima da pedra. Olha só a questão espiritual. Às vezes nós não podemos pedir para Deus tirar a pedra. Nós temos que pedir para Deus elevar o nível da água para que nós passemos por cima da pedra. Vocês entendem essa questão espiritual? Vocês entendem a necessidade disso? O padrão do reino, o padrão do cristão, não é um padrão fácil. Não é um padrão que pode ser alcançado de forma torpe, de forma despretensiosa. Né? Mas se Deus estabeleceu um padrão, nós podemos alcançar em Cristo Jesus. Nós, por nós mesmos, não podemos alcançar. O único que pôde andar no padrão do cristianismo, no padrão de Deus, efetivamente, claro, foi Jesus Cristo, né? Que foi perfeito e que não pecou. Para nós alcançarmos e vivermos no padrão do reino, no padrão cristão, que é um padrão elevado, nós precisamos ter, né, o viver é Cristo. O nosso viver tem que ser Cristo. É Cristo vivendo em nós. Aí sim nós estamos habilitados e prontos, né, para ali andar no padrão do reino, que é muito elevado. Então, irmãos, entendo isso, quando nós compartilhamos isso, a questão do reino, a questão da salvação da alma, a questão que durante o milênio nós reinaremos com Cristo, que nós teremos a nossa coroa, que nós estaremos acima dos governadores, né? Não estou aqui falando que nós somos melhores do que ninguém, que nós somos mais inteligentes, mais cultos do que ninguém. Não. É que nós, pelo contrário, nós, né, se ali chegarmos, por quê? Porque nós tivemos a humildade, né, a rendição de reconhecer que nós somos pecadores e que nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada, entregamos e, olha, Deus está aqui. Nós temos que ser humildes e assim. Lá em Mateus 5, por que fala sobre bem-aventurado o pobre de espírito? O pobre de espírito, bem-aventurado, sim, porque ele sabe da necessidade dele. Eu quero cada vez ser mais pobre de espírito nesse sentido, de reconhecer a necessidade que eu tenho de Deus, a necessidade que eu tenho de Cristo viver dentro de mim. Porque eu sou pecador, eu erro, eu sou falho, né? Eu tenho meus momentos de erro, meus momentos de braveza, momentos de ira, né? Assim como também os irmãos têm os seus momentos, né? Mas nós temos o nosso viver cristão, vitorioso, né? A partir do momento que nós deixamos Cristo viver em nós. Eu, Gilberto, não sou nada, não sou melhor que ninguém, não sou santo, mas eu vivo e quero viver cada vez mais, tendo essa noção de que eu tenho que deixar Cristo operar em mim, que eu tenho que deixar Cristo viver em mim, que eu tenho que deixar Cristo executar em mim a vontade dele. E essa é o que nós falamos sobre a vida cristã vitoriosa. Repito, quer uma vida vitoriosa? A vida vitoriosa, que não é essa vida que muitos acham que é o que é ser vitorioso, simplesmente se renda a Deus e tenha fé, não só na palavra dele, mas no poder dele. Simples assim, né? Se porventura, se por acaso ficar alguma dúvida dos irmãos, repito, estamos à disposição, né? Agradeço a atenção, agradeço aos irmãos que estão aqui em comunhão conosco, é muito importante. E amanhã nós teremos a nossa live pelo Facebook.
sexta-feira, nosso culto pelo Facebook. E meditem aqui nessa palavra de Filipenses 1:21, né, do que é aqui que está escrito: viver é Cristo. Meditem na questão da salvação da alma. Orem a Deus pedindo ajuda, né? Essa é a verdadeira humildade. Reconhecer que Deus precisa operar em nós. E vocês vão ver como é maravilhoso o agir de Deus em nossas vidas, como Ele nos abençoa, como Ele nos protege, né? E como Ele cuida de tudo que está ao nosso redor. Simplesmente busque a vontade de Deus e coloque em execução, que Ele vai fazer tudo o resto, Ele vai cuidar de tudo. Tenham fé, irmãos, nós estamos em oração, nós estamos aqui à disposição dos irmãos, e nós estamos muito entusiasmados, muito felizes em Deus, né? Nós cremos e sabemos que Deus está no controle, né? Muitas vezes nós questionamos: nossa, mas se Deus está no controle, por que está acontecendo tudo isso? Né? E não é porque está acontecendo tudo isso que Deus perdeu o controle e que Deus não está nem aí para nós. Muito pelo contrário. Deus está nos amando tanto, né? E já nos amou tanto, que lá atrás Ele já entregou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por nós. Essa é a maior obra de Deus, essa é a maior prova de amor, essa é a maior prova de que Deus, né, Ele está atento para as nossas vidas, que Ele se preocupa assim conosco e que Ele quer nos abençoar. Porque lá em Cristo Jesus, na obra de Jesus, na cruz, lá nós temos todas as coisas. Vamos dizer assim que o nosso Deus, a nossa vida espiritual, o reino de Deus ali, seja um pomar, né? Mas muitas vezes nós queremos aqui um dia ir lá: hoje eu quero maçã, vou lá e pego maçã. Aí amanhã: hoje tem necessidade de pêssego, vou lá e peço pêssego. O nosso Deus, o reino de Deus, é o pomar, você tem tudo ali, está tudo à disposição, né? Você não tem hoje aqui, hoje lá, você tem tudo, né? Por que tem gente passando fome? Por que tem gente morrendo? Por que tem gente doente? Né? Nós, Jesus nunca enganou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha o vencer o mundo aí. Vencer o mundo é crer em Jesus Cristo, é crer no nome dele. É nos rendermos a Ele e termos fé que Ele opera. Se qualquer um tiver essa atitude, qualquer pessoa tiver essa atitude, essa pessoa com certeza vai ver o operar de Deus, as maravilhas de Deus. E isso não é promessa minha, isso não é palavra minha, é promessa e palavra de Deus. E Ele é poderoso para não só prometer, como executar, como fazer. Creio nisso. Nós estamos em oração. Nós pedimos agora no momento aqui, em espírito e em verdade, para que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês, para que o nosso Senhor Jesus Cristo proteja vocês, proteja os seus lares, proteja os seus empregos, as suas rendas, que todo aquele laço do passarinheiro, a armadilha de Satanás, seja destruída agora em nome de Jesus, pela autoridade e pelo poder de Jesus Cristo. E que o nosso Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar e ter noção do que é viver Cristo, do que é nos rendermos a Cristo, do que é nós termos fé na palavra e em Cristo Jesus, e do que é fazer efetivamente a vontade dele. Fiquem na paz, que Deus os abençoe e nós estamos à disposição. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Que vocês tenham uma boa noite e essa live, repito, ficará gravada no perfil por 24 horas e depois será publicada no nosso canal no YouTube. Uma boa noite e muito obrigado. Até a próxima.